Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa história é muito, mas muito legal. Olha só, vocês não estão me vendo agora, né? Mas é porque hoje a nossa história, ela conta sobre 2 montes. Olha que legal! Mas antes de começar a nossa história, a gente vai falar com o Deus dessa história. Aquele que contou, que pediu para escreverem essa história para que a gente soubesse e louvasse a Ele por causa disso. Todo mundo fecha o olhinho agora. Querido Deus, eu quero te agradecer por esse dia lindo que o Senhor nos deu. Quero te agradecer por essa história maravilhosa, ó Deus, que vem do teu coração, ó Deus. Eu quero te louvar, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada criança, ó Deus, de cada família. Obrigado, Deus, porque essa história não é uma história de criança, mas é uma história, ó Deus, onde o Senhor toca tanto corações dos mais velhos, ó Deus, dos avós, dos pais, das mães, quanto os das crianças, ó Deus. Que nós possamos escolher, ó Deus, escolher a Ti, escolher Te obedecer, em nome de Jesus. Amém. Ai, gente, eu tava pensando, escolhendo, que lugar será que eu conto essa história? Aí eu decidi fazer essa maquete aqui, para contar um pouquinho da nossa história. Antes disso, a gente tem que recapitular. A gente vai contar a história do nosso amigo Josué. Eles acabaram com o pessoal de Ai e depois disso eles voltaram para Gilgal, lá onde era como se fosse um acampamento deles, um acampamento de guerra. Eles guerreavam, iam para lá, voltavam, aí depois guerreavam, voltavam para lá, e foi assim com a cidade de Ai. Só que foi Jericó, voltaram para Gilgal, lá onde tinha as 12 pedras, sabe? Aí foram para Ai, guerrearam, ganharam, voltaram para Gilgal. Só que aí, de Gilgal, eles foram para 2 montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. O Monte Gerizim, ele era conhecido como Monte Fértil, olha que legal. E o Monte Ebal era conhecido como um monte mais cheio de pedra, não crescia nada lá. Gente, no meio daqui ficava a cidade de Siquém, mas eu não tô gostando muito dessa história, eu queria escolher um lugar melhor para contar essa história. O que vocês acham da gente ir para um lugar onde parece o Monte Ebal e onde parece o Monte Gerizim? O que vocês acham? Vocês topam? Eu não tô ouvindo, falem mais alto, vocês topam? Então tio Tiago leva a gente para um lugar onde parece que é o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Olha só onde a gente tá, pessoal! Num lugar muito legal! Um monte! Olha isso! Mas antes da gente começar a contar, esse monte aqui, ele parece mais um Monte Gerizim. Esse Monte Gerizim, ele tinha plantas, ele tinha umas arvorezinhas que cresciam, ele era um monte fértil. Só que, gente, essa história, ela não começou aqui em Josué. Essa história, pra gente entender essa história e saber por que é que eles lá no Monte Ebal e no Monte Gerizim não tinha nenhum povo para eles lutarem. Será que acabaram as guerras? Será que eles tomaram tudo? Será que era só isso que eles tinham que fazer? Antes, para a gente entender o que eles foram fazer no Monte Gerizim e o Monte Ebal, a gente tem que vir aqui, para a nossa Bíblia. E sabe para onde? A gente vai voltar lá para Moisés. Olha o que o Moisés fala em Deuteronômio para o povo de Deus. Olha isso. Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo: obedeçam a toda a lei que hoje lhes dou.
Quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, levantem algumas pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todas as palavras desta lei, assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, terra onde há leite e mel com fartura, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes prometeu. E quando tiverem passado o Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Construam ali um altar ao Senhor, o seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramentas de ferro nas pedras. Façam o altar do Senhor, o seu Deus, como pedras brutas, e sobre eles ofereçam holocaustos ao Senhor, o seu Deus. Ofereçam também sacrifício de comunhão e comam e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. E nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras desta lei. Então eles tinham que, chegando lá na terra, eles tinham que ir para o Monte Ebal. Só que para chegar lá, eles tinham que passar por Jericó e Ai. Deus tinha falado, primeiro Jericó, depois Ai. E aí então vão para o Monte Ebal. E então tem mais coisa escrita aqui. Só que a gente está num monte que parece o Monte Gerizim, não o Monte Ebal. Vocês querem ver como parecia o Monte Ebal? Então espera só um pouquinho que eu vou levar vocês lá, tá bom, gente? 1, 2, 3 e... Olha só onde nós viemos parar! Num Monte Ebal cheio de pedras. Olha só, não falei para vocês que ele era diferente do Monte Gerizim? Mas antes deles construírem um altar, antes de fazer qualquer coisa, eles tinham Moisés tinha dado uma ordem para eles. Eles tinham que passar cal nas pedras. Passar cal? Será que a gente tinha que passar o cal da igreja nas pedras assim? Era isso que Deus queria? Não, não era isso. O cal era era um pó branco, como se fosse uma tinta branca que eles iam passar nas pedras assim, ó, para elas ficarem bem branquinhas. E aí eles iam escrever as leis, o que Deus tinha pedido para eles. Será que eram os 10 mandamentos? Eu acho que até poderia ter, mas o que eles tinham que fazer e falar e escrever eram bênçãos e maldições. Peraí, como assim? O povo deveria escolher. A gente não escolheu o melhor lugar para contar a história? Pois bem, vocês não escolheram o jantar que vocês queriam ter hoje? Então, Deus deu 2 escolhas para eles. Eles podiam escolher o Monte Ebal ou o Monte Gerizim. Como assim? Olha o que Deus pediu para eles fazerem. Eles tinham que se dividir. Chegando nos 2 montes, eles tinham que se dividir. Metade das 12 tribos, ficariam no Monte Gerizim. E a outra metade no Monte Ebal. Olha só, vou ter que pegar uma colinha aqui pra gente saber quem ficava. No Monte Ebal, aqui onde eu tô, ficava a tribo de Ruben, a tribo de Zebulon, a tribo de Gade, Aser, Dan e Naftali. Lá no monte, lá aqui assim, ó, no Monte Gerizim, ficavam a tribo de Simeão, Judá, Levi, Issacar, José e Benjamim. Só que a tribo de Levi, ela ia ficar lá no meio, aqui assim, ó, lá nas terras de Siquém. E Siquém, para quem já ouviu essa cidade, Siquém foi onde Abraão fez acampamento. Quando o primeiro acampamento que ele fez, ele construiu um altar aqui, quando ele estava vindo lá de Ur dos Caldeus para cá. Foi aonde o próprio Jacó, o Jacó construiu um altar e comprou essas terras para o povo. Então quer dizer que se Jacó comprou as terras eram deles. Então
era a hora deles tomarem de volta. Eles só tinham ido um pouquinho lá no Egito e agora eles estavam de volta. A terra era do Deus de Jacó, do Deus de Isaac, do Deus de Abraão. Então, mas voltando à nossa história. Lá, os levitas, eles iam falar bênçãos e maldições. Quando eles falassem as maldições, o povo que estava aqui em Ebal ia falar amém. Vocês sabem quais eram elas? Eu vou falar e eu vou esperar que vocês aí de casa falem amém, tá bom? Maldito é quem fizer uma imagem de um Deus e em segredo lá no cantinho adorar essa imagem. Posso ouvir amém? Mais alto. Isso mesmo. Maldito quem desobedecer e desonrar o pai e a mãe. E o povo de Deus gritava, amém. Maldito seria aquele que mudar a divisa das suas terras. Eu vou colocar a gente dividiu certinho, eu vou colocar as minhas divisas mais para lá. Vou pegar um pouquinho mais da terra do meu amigo, do meu vizinho. Quem fizesse isso em segredo, maldito seria. Quem fizer o cego errar o caminho, a pessoa que está cego lá não conseguia enxergar, vem por aqui, a pessoa caía só para dar risada, não era boa coisa. Quem negar justiça para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro, não podia, você tem que ajudar, orar por essas pessoas e não desejar o mal delas. Maldito quem casar com a mulher do seu pai. Maldito quem casar com animais. Meu Deus! Maldito quem casar com a sua irmã. E o povo de Deus falava? Maldito quem casar com a sua sogra. Quem matar o próximo em segredo. E seria o quê? Maldito. E o povo de Deus falava? Amém! Quem aceitar dinheiro para matar o amigo ou qualquer outra pessoa, esse também não seria legal. E o povo de Deus falava, amém! Maldito seria aquele que não praticasse a lei, que desobedecesse. E então ele começou a falar, os levitas começaram a falar as bênçãos. E assim, como a gente fez nas maldições, vamos falar amém depois das bênçãos, pode ser? Então vamos lá. Seria abençoado quem obedecer e seguir fielmente a lei do Senhor. Olha que legal! Seria abençoado quem obedecesse e olha o que aconteceria. Eles seriam abençoados na cidade e no campo. Eles seriam abençoados, as mulheres seriam abençoadas, teriam muitos filhos. As colheitas da terra seriam abençoadas. Tudo que eles plantassem cresceria bem. Eles ia crescer o milho, ia crescer o trigo. Tudo que eles plantassem cresceria. Tudo que as cestas deles, tudo que eles colocassem, distribuíssem, guardassem, isso cresceria. Os animais deles teriam muitos filhos e os rebanhos iam se multiplicar rapidamente. Deus ia abençoar as plantas, ia abençoar dando chuva e dando sol na hora certa, segundo as estações. Olha que legal! E o povo de Deus falava, amém! Olha que legal! Então aqui, no Monte das Pedras, o Ebal, eles falavam as maldições. E no Monte Gerizim, eles falavam as bênçãos. E então, depois disso, eles pintaram as pedras de branco, escreveram as leis. E isso ficou como um grande memorial. Olha que legal, gente! Um grande memorial do quê? De que eles escolheram seguir as bênçãos de Deus. Nesse monte também, eles queimaram sacrifício santo para Deus e sentiram a presença do Deus de Israel entre eles. E isso não era só os homens. A Bíblia conta que eram
todo o povo, homens, mulheres e crianças, todos ouviram e decidiram escolher o monte certo, escolher o monte das bênçãos. Olha que legal essa história. Só que eles escolheram Josué. E aí, eles escolheram o monte certo? Escolheram. Só que aí, peraí, eles começaram a ver um povo. Peraí, tem um povo chegando. Esse povo tá diferente. Umas roupas meio rasgadas. Eles vestem saco, pano de saco. Nossa, peraí, eles chegaram falando assim. Começaram a cansar. Por favor, um pouco de água. Josué, peraí, o que aconteceu com vocês? Calma, o que aconteceu? Ai, nós viemos de muito longe. Vocês são o povo que vieram do Egito? Sim, nós somos. Ai, nós viemos de muito longe, muito longe. Olha só, o nosso pão estava quentinho quando chegou agora. Quando a gente saiu de casa, agora ele é só farelo. As nossas roupas estavam boas e agora estão todas rasgadas, sujas. Ai, a gente demorou muito para chegar aqui. Nossa, demoramos muito. Tem um pouco de água pra gente. A gente está morrendo de fome, morrendo de sede. Aí Josué olhou, o povo olhou e falou assim: peraí, mas como que a gente vai saber se vocês não moram aqui por perto e estão com medo que a gente invada a cidade de vocês e ponha todo mundo para correr e tome a cidade de vocês? Não, a gente fala a verdade. Pode conferir as nossas roupas, pode conferir o nosso saco, os pães, a nossa água tá toda rachada onde a gente trouxe a água. E aí então, a Bíblia conta que Josué e o povo conferiram. Realmente, o pão estava seco, esmigalhado, as roupas estavam cortadas, olha, as roupas estavam rasgadas, estavam velhas, a sandália estava toda suja de tanto que eles andaram. Só que eles não oraram para perguntar se eles podiam fazer uma aliança, podiam trazer eles para morar junto. Mas o que vocês querem? Nós queremos ser os seus servos. Pegue a gente como servo, a gente quer ajudar você em tudo. A gente quer ajudar o povo de vocês, servir o povo de vocês. Eles olharam, não consultaram a Deus e falaram: beleza, então tá bom, vocês vão ser os nossos servos, vocês vão ajudar a gente no que a gente precisar. Mas só que tinha alguma coisa de errado. Estava soando como, essa história dele estava soando como uma... Vocês querem saber do que estava soando essa história? Essa história estava soando como uma... Semana que vem eu conto pra vocês. Um beijo! Façam escolhas certas essa semana. Lembrem da história de Josué e não escolham ficar nesse monte que não cresce nada. E escolham o Monte Gerizim, o monte de bênçãos, tá bom, crianças? Um beijo!